Boa noite, meu nome é Alberto Correia e o tema da palestra é Problemas causados por derramamento de petróleo e suas dimensões onshore no estado do Rio Grande do Norte. Para que a palestra seja mais didática, em sua apresentação mais dinâmica, eu dividi em 3 tópicos: petróleo, consequências e dimensões. Para que nós possamos ter uma noção real do problema causado pelo derramamento de petróleo em terra, seja ela de origem antrópica ou natural, devemos primeiramente conhecer o contaminante ou poluente. No nosso caso, é o petróleo. Depois analisar as consequências trazidas para o meio ambiente e posteriormente analisarmos suas dimensões. Bom, o petróleo, como nós sabemos, é uma mistura complexa de hidrocarbonetos, basicamente átomos de carbono e hidrogênio, onde esses hidrocarbonetos se diferem tanto pela quantidade de átomos de carbono e hidrogênio, consequentemente pelo peso molecular, quanto pela geometria molecular, resultando em isômeros. E isso irá influenciar na viscosidade, coloração e pH, juntamente com outros fatores. Mas tudo isso devemos às condições geológicas que se formou o petróleo, como pressão e temperatura basicamente, e o tipo de matéria orgânica formadora do querogênio. Como nós sabemos, o querogênio é a substância que dá origem ao petróleo. Temos também a presença de metais pesados, tais como zinco, cromo, níquel, entre outros. Juntamente com os hidrocarbonetos, esses metais apresentam propriedades tóxicas, carcinogênicas, teratogênicas e mutagênicas para todos os elementos bióticos dos ecossistemas contaminados. Temos também a presença de enxofre e nitrogênio. E sofre oxidação, ou seja, perda de elétrons. Quando um hidrocarboneto ele sofre oxidação química, juntamente ou não com a ação de bactérias, gera uma produção de dióxido de carbono ou gás sulfídrico e alguns ácidos orgânicos, que são altamente prejudiciais ao meio ambiente. Certo? Agora nós vamos analisar as consequências procedentes dos derramamentos de petróleo em terra. As mais importantes são os problemas ambientais e os problemas econômicos. Vamos analisar cada um deles agora. Bom, primeiramente os problemas ambientais. A alteração da mineralogia existente, ou seja, o petróleo ou seus derivados é capaz de alterar os minerais existentes no solo. Bom, como eu falei, quando os hidrocarbonetos sofrem oxidação, gera dióxido de carbono ou gás sulfídrico e alguns ácidos orgânicos. Isso irá transformar feldespatos em argila, como caulimita, ilinita ou clorita. E produzem também carbonato de cálcio, conhecido como cimentação carbonática, ou seja, há um endurecimento do solo e, consequentemente, uma diminuição da porosidade do solo. Essas séries de subprodutos também podem dissolver os minerais presentes no solo, prejudicando a fertilidade do mesmo. Vários estudos foram feitos em plantas em contato com solos ricos em hidrocarbonetos, e os resultados foram crescimento debilitado, mudança nas estruturas das folhas, acompanhada de uma variação na coloração, queda de folhas, menor densidade de plantas e, em geral, atrofiadas. Em alguns casos, morte da planta, contaminando assim toda a flora presente na área impactada. Quanto à fauna, seja pelo consumo direto das plantas contaminadas ou pela exposição ao solo contaminado, chegando até o homem, que se encontra no topo da cadeia alimentar, num processo chamado de biomagnificação, podendo também contaminar lençóis freáticos, rios, mares, prejudicando com isso todo o abastecimento de água potável de uma extensa área. Bom, e já a poluição secundária, ela diz respeito aos componentes sulfurosos ou nitrogenados, que são emitidos para a atmosfera pela combustão dos derivados do petróleo,
gerando assim chuva ácida e o smog. Esses são os principais problemas ambientais decorrentes do derramamento de petróleo, né? Agora nós vamos falar um pouco dos problemas econômicos. Bom, vamos tomar como exemplo Mossoró. Mossoró tem a maior produção de petróleo do estado. Em 2004 a região produziu 194 mil toneladas de melão. 84,5% dessa produção, o equivalente a 164 mil toneladas, foi exportado. O restante, 30 mil toneladas, atendeu ao mercado interno brasileiro. As exportações de melão movimentaram um volume de recursos da ordem de 64 milhões de dólares. O setor também é um dos grandes geradores de emprego em Mossoró e região. A fruticultura irrigada gera 24 mil empregos diretos e outros 60 mil de forma indireta. Então, diante disso, nós podemos imaginar o impacto econômico provocado por um derramamento de petróleo nessa região. Podemos citar alguns prejuízos, como prejuízo financeiro para todas as classes sociais da região, indo desde o pequeno agricultor até os grandes exportadores. Temos a diminuição dos empregos diretos e indiretos, uma vez que extinta essa forma de cultivo, como poderá ser gerado novos empregos? Temos a diminuição do PIB, uma vez que Mossoró apresentou em 2002 o maior PIB do Nordeste, seguido por Campina Grande na Paraíba, aumentando os prejuízos a nível nacional. Temos os problemas sociais, pelo fato da não ocupação e, consequentemente, a pobreza, a ociosidade da população e a falta de renda gera outros problemas, desencadeando uma série de subconsequências. Bom, e por último, iremos avaliar as dimensões dos impactos ambientais. Bom, temos avaliação a curto, médio e longo prazo das áreas de risco, que é muito importante para que se tenha um acompanhamento evolutivo do crescimento industrial petrolífero, tanto produtivo como de transporte ou estocagem. Com isso, temos uma visão real do risco ambiental que determinada região está sujeita, e até mesmo com medida corretiva. Bom, técnicas de sensoriamento remoto e geoprocessamento são utilizados para avaliar a área impactada em superfície, coletando dados de distribuição geográfica das indústrias produtoras de petróleo, analisando seus recursos para uma previsão de um possível impacto ambiental. São usados softwares de geoprocessamento como o Spring, que eles utilizam imagens de satélite como o CBRS ou o Landsat. Ou como no nosso exemplo, nós usamos imagem do Google Earth para analisarmos a evolução da indústria petrolífera no estado do Rio Grande do Norte. E nós podemos verificar a presença de poços, como aqui o caso dessa imagem. E de tempo em tempo nós podemos acessar essas imagens para verificarmos o crescimento dessa zona produtiva. Aqui na imagem nós temos o exemplo de Mossoró, nós podemos verificar a existência de vários poços produtivos. Temos também o caso de Guamaré, com poucos poços, já que a produção em terra é menor. Nós temos aqui também Areia Branca, próximo aqui de Areia Branca, aqui nós também podemos verificar a presença de poços produtivos. E o Google Earth é interessante, que você pode verificar várias áreas da região do estado do Rio Grande do Norte e verificar as zonas produtivas de petróleo. Bom, isso é tudo. Muito obrigado e espero que tenham gostado e até a próxima.